Hoje estarei falando a vocês, dando continuidade, como nós estamos, eu não estou dando uma sequência clara, eu vou estar concluindo aqui uma parte do meu sermão. Eu falei a vocês já há algum tempo sobre a destruição de homens que são tidos como homens de Deus. Um monte de pessoas, um monte desses homens estão caindo, e o porquê que os homens fortes caem. Eu falei a vocês um pouco da história de um grande homem forte da Bíblia, Sansão, aqui, que ele vem e ele tem caído, né? A destruição de Sansão. E vocês sabem que ele, ao longo da sua vida, quer seja da sua juventude, e agora ele, depois de 20 anos, que ele se mantém firme, ele vai para a cidade de Gaza novamente e ele vai dormir com uma prostituta. Depois o texto bíblico fala que ele teve esse problema com a prostituta, a galera quis matá-lo, mas ele sobe de madrugada, arrebenta a porta de Gaza e vai embora. Um versículo depois, eu não sei quanto tempo tem do versículo 15 ao 16, um versículo depois, conta já a história dele com Dalila, né? O versículo 4, melhor dizendo, capítulo 16, versículo 4. Passado esses acontecimentos, acontecimento dele com a prostituta, Sansão se apaixonou por uma mulher do Vale de Sereque chamada Dalila. Bem, aqui eu consigo compreender que mais uma vez ele tropeça. E veja, querido, isso daqui é para você, esses sermões que eu estou falando para vocês acerca da história de Sansão, é para que você faça uma radiografia de como é que uma pessoa abandona a fé, como uma pessoa sai da igreja, como as pessoas. Por que eu falo isso, irmãos? Eu não sei o seu caso, mas às vezes o público que tem hoje na igreja é um público extremamente rotativo. Ou seja, o público que tem hoje não necessariamente é o público que existia na igreja há 10 anos atrás. Um ou outros irmãos aqui estão no meio de nós, mas o público é rotativo. Então, o primeiro item para que você comece a ganhar almas para Cristo é parar de perder. O primeiro item para que você possa melhorar as suas finanças é você parar de gastar. Se você não parar a sangria, é óbvio que quanto mais você ganha, quanto mais você cresce, mais você também aumenta os seus gastos. Ah, eu estou ganhando mais, mas agora também estou comprando um carro melhor, estou pagando uma dívida maior, estou morando num lugar melhor. E então as dívidas vão acompanhando aqueles que não se organizam. Também é importante saber que muitas pessoas elas estão saindo da igreja e nós estamos batizando novas pessoas. Eu não tenho problema nenhum em poder batizar novas pessoas, mas minha dificuldade é se eu não estou cuidando das pessoas que lá estão. Sabendo disso, como fazer para que os homens fortes não caiam? Eu mostrei a vocês de que é preciso examinar brevemente os quatro aspectos da vida de Sansão e, em especial, desse namoro que ele teve com Dalila. Primeiro deles, eu falei a vocês no último sermão de que ele se envolve nesse relacionamento errado. Sansão também briga com a tentação e acaba brincando com ela também. É um fato que algumas pessoas acham super normal viver uma vida devassa, viver uma vida longe de Deus, viver uma vida em que o Senhor não abençoa. Por quê? Porque eles estão brincando com o pecado. O dia vai passando, as noites vão passando e as pessoas acham super normal viver uma vida longe do Senhor. Hoje eu quero falar a vocês sobre mais um aspecto de Sansão aqui e da luta dele. Ele revela o segredo ali, irmãos, a fim de salvar a sua face. Ele revela o único segredo que não era para ele revelar, o segredo de que não poderia cortar os cabelos. Você sabe que ele brincou com o pecado, dizendo: me amarre com cordas novas e eu não terei força. Faça tal coisa e eu não terei força. Faça tal coisa e a Dalila chamava: Sansão, lá vem os filisteus. E Sansão se levanta ali, arrebenta as cordas e vai lá e bate e mata os filisteus. Porém, agora a história começa a mudar. Por quê? Porque de fato ele brincou com o pecado e ele brincou com as coisas do Senhor. Tome cuidado, você, querido irmão, se você estiver brincando com o pecado. Olha, tem gente que brinca com as coisas de salvação, tem gente que brinca com as coisas que são sagradas, o dízimo, a oferta.
peço até que você tome cuidado também quando você for falar da Santa Igreja do Senhor, dos irmãos de nossa igreja. Tem gente que é muito crítico. Conheço uma irmã que só Jesus na causa, ela é crítica demais das coisas do Senhor, da obra do Senhor. Ah, porque os pastores fazem isso, ah, porque a igreja faz assim, ah, porque o irmão não teve jeito de falar, ah, porque fizeram tal coisa, porque cantaram esse hino, e papapá, bobo. E eu falei, eu estava até conversando com a Débora, eu falei, puxa vida, e ela não consegue olhar para sua própria casa, para suas próprias coisas que estão se perdendo e definhando. É um fato, queridos irmãos, e eu aprendi quando era menino, né? Quando você aponta o dedo, né? Tem mais três dedos apontando para você. Algumas pessoas acabam só cuidando da vida dos outros e não cuidam da sua própria vida. Outros são extremamente críticos da obra do Senhor e acabam não percebendo que eles precisam levar e cuidar da sua própria rede, da sua própria casa. Tem gente, por exemplo, nesse período agora de que vai entrar, estaremos entrando novamente no período de campanhas de política no Brasil, e tem muitas pessoas que vão começar de novo a bater os tambores aí acerca de militar quanto às questões políticas. Por favor, eu não entendo mal, nós cidadãos temos os direitos de militar concernente às questões políticas. O problema está se também não temos a mesma energia para fazer a obra do Senhor. Porque, mais do que os governantes dessa terra, os governantes do céu, o próprio Deus, ele deve ser exaltado em máximo momento. Muitos fazem postagens sobre políticos, sobre as coisas, fazem ali, falam e divulgam com o outro, mas quando não fazem com a mesma intensidade a obra do Senhor, isso se configura um pecado para o crente. Por quê? Porque sabemos que Jesus em breve voltará. É sabido, queridos, que Sansão, ele revela o segredo ali, e ele brinca com o pecado. E alguns irmãos acabam brincando com as coisas de Deus. E por isso eu alerto você, para que você volte ao caminho do Senhor e olhe mais para a cruz, olhe mais para Cristo, do que você ficar olhando para os erros e os problemas. Sansão, ele brinca com o pecado. Ele já não era mais fiel às coisas do Senhor. Finalmente, o versículo 15 faz a seguinte afirmação a nós do capítulo 16. Veja o que o versículo 15 nos diz. Protestou-lhe Dalila: Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua força. Veja que ela chantageia emocionalmente Sansão aqui. Depois ela joga as cartas a ele ali. Se você realmente me amasse, você me diria, ela fala. Mais do que isso, o versículo 16 diz que ela recorreu a uma guerra de palavras, quando ela faz a seguinte afirmação. E isso sucedeu que, importunando ela por todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele, se angustiou até a morte. Imagine só o poder daquela mulher sobre a influência de Sansão aqui. Bem, queridas irmãs, vocês têm sérias e certas e fortes influências sobre sua família, sobre seu esposo. Tome muito cuidado aquilo que você fala, cuidado, querida irmã, como você age, porque você pode tanto inflamar quanto você pode acalmar. E aqui o texto deixa claro que ela importunou tanto a ele que Sansão teve que falar para ela ali o que aconteceu. Sansão então diz tudo para ela. E a Sansão, sendo ele um tolo, falando tudo para ela, uma pessoa que não era do arraial. Será que nós não estamos sendo enganados, assim como Adão sabia exatamente o que estava fazendo? Porque você lembra que Eva foi enganada, Adão não. Adão sabia claramente o que estava fazendo. E os líderes filisteus aqui vêm com esse ciclo de prata para dar nas mãos de Dalila e ela coloca Sansão para dormir em seu colo, fazendo cafuné ali em sua cabeça. Perceba, querido irmão, que ele não tem ideia do que está prestes a acontecer com ele. Tem irmão que não tem ideia
do que está prestes a acontecer com sua família, com suas vidas e estão dormindo, não estão buscando a presença do Senhor. Como é que Sansão, e a gente sabe da história, o cara está dormindo nesse momento, depois de ter acontecido 3 vezes essa loucura. Como é que o camarada ainda dorme? Alguns irmãos, sabendo que a volta de Jesus é iminente, que as coisas estão acontecendo nesse mundo, ainda estão dormindo, não estão buscando a fé de forma verdadeira, não estão buscando a graça como uma inspiração para a sua salvação, não estão buscando o reino, não estão estudando a palavra, não estão lendo a sua lição da escola sabatina. Hoje, o apelo a você, querido irmão, é que você pare um momento e veja se não tem algo para você mudar, para você voltar aos caminhos de Deus. Percebo quando leio o texto aqui que ele não percebeu o que já tinha feito ali, irmãos. Sansão não percebe isso, até que fosse tarde demais. Tem gente que não percebe que está saindo da igreja até que seja tarde demais. Tem uma irmã que eu estou vendo nitidamente aquela irmã já abandonando. Ela nasceu no Adventismo, nasceu na fé, sua família inteira é da fé. Eu sei que seu filho havia abandonado, o seu filho não, seu irmão havia abandonado a igreja e ele se rebatizou, voltou ao seio da igreja. Porém, essa irmã, que era líder nossa até pouco tempo, seu esposo, líder nosso até pouco tempo, essa irmã está saindo do reino de Deus. Ela não está percebendo isso porque ela se acha independente. Ela acha que está fazendo o que é certo, eu sou independente e eu vou fazer minhas escolhas. Mas essa irmã não está percebendo que ela está a um passo de cair no precipício, pois ela está distante do Senhor. Sabe? Ela já compreende que a igreja não concorda com ali a postura dela sobre determinadas coisas que ela faz, usa e vive. Mas ela não está nem aí para o que Deus fala. Algumas pessoas com ânsia de liberdade, porque tiveram um cárcere emocional em sua vida, também querem ter liberdade do Senhor, querem poder se voltar contra o Senhor. E isso é um problema. Por quê? Porque o mundo de hoje e esses coaches e essas pessoas que estão pregando por aí, eles acabam misturando a questões eclesiásticas, as questões bíblicas, com as questões financeiras e de vida, e isso se configura um sério problema para a vida do crente. Por quê? Porque alguns estão mais em busca do dinheiro do que em busca do reino dos céus. Alguns estão se perdendo nesse processo. Quando eu leio a história de Sansão aqui, eu percebo que ele não havia percebido, não estava entendendo o que ele tinha feito. A estar dormindo com Dalila longe do arraial, sendo ele um grande líder de Israel. E toda a desgraça acontecendo com Sansão ali, das pessoas querendo matar Sansão, até que fosse, de fato, tarde demais. Algumas pessoas só dão valor às coisas de Deus, às coisas da família, às coisas do casamento, às coisas do céu, quando elas as perdem. Ontem nós estávamos numa colheita nossa e entrou um cara, a Débora estava me falando, entrou um camarada lá e ele foi pedir roupa na igreja. Tava de bermuda, uma camisa toda suja, ele tava de chinelo, e ele foi lá para pedir roupa. Só que a Débora, usada pelo Senhor, tava fechada. A Débora estava agoniada porque ia entrar as mulheres, iam fazer uma programação especial. Só que ela fala para mim, olha, não tem como te dar roupa agora, mas se tu sentares aqui no banco e aguardar ali terminar o culto, eu te dou as roupas, a gente dá as coisas todas para você. E aquele homem, querendo receber ali os presentes e tudo, a roupa, ele vai e senta lá naquele local. Estava fétido o homem e houve um apelo no final do sermão e aquele homem também veio à frente. Não ele, mas também veio várias pessoas e aquele homem veio à frente. Aquele homem chorou, 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 chorou demais. Ele não sabia que tinha chegado
e pelo menos a impressão que nós tivemos ali, ele falou várias vezes que quis tirar a vida dele. Aquele homem chegou no fundo do poço. Ele tinha ido para um lugar distante e ele não havia percebido que ele foi distante demais daquilo que era correto. Obviamente, deve ter perdido sua família, seus filhos, estava dormindo na rua e por isso ele pede roupa, todo sujo. Sabe, irmãos, tem gente que não percebe que está abandonando a fé até que seja tarde demais. Até que a desgraça venha, o diabo passe uma rasteira na vida do crente, o crente caia e ele não perceba isso. Será que este é o seu caso? Que você está se afastando das coisas do Senhor e não está percebendo isso? Bem, assim que ele dormiu, ele chama um homem, ela chama um homem para cortar o cabelo dele. O versículo 19 diz claramente: sua força o deixou. A última frase do versículo 20 é uma das declarações mais tristes do Antigo Testamento, irmãos. O versículo 20 diz assim: pois ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Uau! Sabe o que é um cara não saber que Deus está longe dele? Sansão não sabia. Tem um monte de crente que não sabe que Deus está longe dele. Será que este é o seu caso? Deus está distante de você e você nem sabe que Deus está distante de você, porque sua vida é uma vida que está longe das coisas do Senhor? Tem jovens que não sabem que Deus está distante. Tem irmãos que não sabem que Deus está distante. Tem pessoas que não sabem que Deus já havia se retirado dele. Ele não percebeu o que tinha acontecido, irmãos. E muitos cristãos se afastam de Deus através de estupidez e de insensatez. É uma galera que acaba se afastando do Senhor e eles não percebem o que fazem até que de fato tenha feito. Tem gente que não sabe disso. Eles não apreciam o que eles tinham até que as pessoas tenham ido daquele local. Sabe, irmãos, o pecado sempre vai levar as pessoas para mais longe do Senhor. Essa semana, uma irmã de nossa igreja, ela teve relações sexuais com outro rapaz, que não era seu esposo, seu namorado, melhor dizer. E aí, então, ele filmou tudo e muito triste, participou a nós a situação. E quando é no sábado, a irmã quer cantar na igreja. E aí, então, nós não deixamos. Lá dentro, situação muito difícil, não só da família ali, mas dela também, dos familiares. Tem gente que não se apercebe, irmão, do pecado que está, do erro que está, da distância que está do Senhor. Será que você não é um irmão que não está percebendo que a sua rota está te deixando e te levando mais para longe do Senhor? Será que você não tem percebido isso? Alguns têm feito esse tipo de coisa e por isso que quando eu leio a história de Sansão, eu percebo aqui que o que aconteceu depois disso foi trágico. Os filisteus esperaram, irmãos, de fato, 20 anos para conseguir essa vingança que eles conseguiram agora. Perceba que Sansão dorme com uma prostituta, depois a história vem com Dalila. Dalila o enrola durante 3 vezes, falando e fazendo algumas coisas. Sansão estava bêbado, ela faz um carinho em Sansão, ele adormece, ela corta o cabelo dele. E aí então a Bíblia diz que Sansão já não tinha mais a força do Senhor, já não estava mais com ele o Senhor, pois ele nem sabia que o Senhor havia retirado dele, já se retirado dele. Eles não apareciam, não apreciam o que eles tinham até que isso foi tirado. O pecado sempre leva o irmão para mais longe e o que acontece com ele acontece de forma trágica. Os filisteus esperam 20 anos aqui para conseguir essa vingança, irmãos. E o versículo 21 assim declara: então os filisteus pegaram nele.
arrancaram-lhe os olhos e, tendo levado a Gaza, arrancaram-lhe com duas cadeias de bronze, colocaram nele, amarraram com duas cadeias de bronze, e gritava e girava moinho no cárcere. O cara virou um boi de carga. Eu já vi alguns esposos que, por algum motivo, cometeram erros na vida e tentam voltar a ser o que eram e não conseguem. Não brinque com o pecado, querido irmão. Observe, querido irmão, as quatro coisas que aconteceram com Sansão aqui. E eu tenho explicitado a vocês ao longo dos meus sermões. Primeiro, veio uma mutilação a ele. Eles furaram e vazaram os seus olhos. Seus olhos errantes tinham feito o seu coração vagar e agora ele estava cego. Imagine você ter os seus olhos vazados. Que situação! Em seguida, há uma deportação, irmãos. Ele é tirado de lá, da cidade de Gaza. Eles o levaram, tiram de Israel e levam ele para Gaza. E isso tinha que doer, de fato, que é onde ele visitou a prostituta. Ele sai do local onde estava e vai para o local aonde ele visita a prostituta ali. E isso dói nele, porque todos veem aquela situação. Depois há o encarceramento aqui. O diabo, perceba a artimanha do diabo aqui, como ele trata você. Ele vai encarcerar o camarada ali. Ele foi amarrado com algemas de bronze e muitos dos irmãos não conseguem sair. Finalmente vem a humilhação para muitos. Eles o colocam na moagem da prisão, o que era o trabalho dos escravos e o trabalho dos animais. Então, imagine, Sansão não é somente um escravo, mas ele vira aqui um animal. E é um fato, queridos irmãos, de que ele deixa dizer fortemente isso sobre ele. Se não reconhecermos ou não lidarmos com os nossos erros fatais, com as coisas que estão nos levando para longe de Deus, nós acabaremos cegos, como Sansão acabou. Nós acabaremos acorrentados numa moagem, como Sansão estava. Perceba que a cegueira, irmãos, ela tem lugar quando nos perdoamos, e a cegueira ela termina quando vem de volta a bússola moral e a visão. Só que se você perde a visão do futuro, das coisas do Senhor, se você perde a bússola moral, certamente todos aqueles que brincam com o pecado terão os olhos furados. E eu ainda vou mais além ao dizer a vocês que nós passaremos o resto de nossas vidas moendo uma vivência, uma existência sem propósito. Tem gente que, por conta dos pecados passados, por conta das lutas passadas, por conta dos erros, o diabo furou o olho, ele perdeu muita coisa, mas ele não consegue ser pleno. Ele não consegue viver uma vida de propósito, uma vida clara. Por quê? Porque os seus pecados o perseguem. Esses passos de ações que eu explicitei a vocês ao longo desse meu pequeno sermão, pequeno não, esse grande sermão aqui que falei a vocês, eu quero que você reconheça, queridos irmãos, alguns erros fatais. Erros fatais. Reconheça os seus erros fatais como um primórdio, uma ação que você precisa tomar aqui no nosso Goal Six no dia de hoje. Você precisa ali, irmão, qual é o seu ponto fraco espiritual? Será que o seu erro fatal é que você não está estudando a palavra, não está buscando? Quais são as áreas da sua vida que você tem maior potencial para arruinar você? Será que é a bebida, o sexo oposto? Será que é o seu jeito que pode arruinar um monte de coisa? Será que o que está arruinando você é a forma de você tratar os outros? O que que tem ali o potencial de arruinar você? Será que é a luxúria? Será que é a cobiça? Será que é a vingança? Um espírito que não perdoa, por exemplo? Você não consegue perdoar aquele que te ofendeu?
Será que o seu problema é ira? Será que o seu problema que pode te arruinar é que você mente? Salmo 38, versículo 18 diz assim: Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado, diz a palavra. Admita, querido irmão, que você precisa de ajuda. Se você não admitir isso, você sempre vai achar ruim os outros, nunca você. Porque o mundo é ruim, mas você é um baita de um santo. Os outros estão em pecado, os outros estão errados, mas você é um baita de um santo que nunca erra. Admita, querido irmão, que você precisa de ajuda. Admita que você está vulnerável, que você nunca vai experimentar a vitória se você continuar nessa lida do seu pecado. Salmo 34, versículo 17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, diz a palavra. Essa é uma razão porque os alcoólicos anônimos são tão eficazes. Todo o programa, irmãos, é construído sobre o princípio de pessoas que admitem que elas têm problemas. Você já deve ter visto ali nos filmes, ou se você já participou de alguma reunião, eles fazem aquela roda e cada um vai contando um pouco da sua luta. Primeiro item é admitir que eles estão indo no caminho tortuoso, perdendo suas famílias, perdendo suas coisas, perdendo sua identidade. E por isso o Alcoólicos Anônimos utiliza-se como base esse versículo do Salmo 34, versículo 17. Sabe, alguns de nós podemos pensar que não temos mais um problema, simplesmente porque o varreu ali para debaixo do tapete. Tem gente que pensa, não, não tem mais problema, porque varreu o problema para debaixo do tapete, mas ele vai persegui-lo, querido irmão. A menos que você admita a sua necessidade de ajuda, a menos que você admita os seus erros, vão voltar a assombrar você os pecados antigos. Novamente e novamente, Sansão é uma exibição, queridos irmãos, dessa verdade. Ele colocou para debaixo do tapete durante 20 anos o seu pecado. E ele faz o quê? Volta. E a desgraça acontece sobre ele. Há um outro aspecto que eu percebo quando leio a história de Sansão, é que é preciso evitar a tentação, irmãos. Já que você tem dificuldade ali de lutas sobre determinados aspectos em sua vida, então evite. Já que você, querido irmão, é muito bravo com determinadas situações e pessoas, então evite essas pessoas, para que você não exploda, para que você não saia da rota. Não se coloque em situação em que você sabe que é vulnerável. Se você tem um problema com a bebida, não vá de fato a bares. Se você, querido irmão, se você tem um olho errante e os seus olhos estão vendo coisas que o crente não pode ver, se os seus olhos estão levando você a flertar com alguém que não é ali da sua esposa, seu marido, então, querido irmão, talvez você precise arrancá-los fora para não pecar. Obtenha, querido irmão, um filtro de internet, por exemplo, se você enfrenta problemas com questões sexuais na internet, para que você possa ficar longe de sites que derrubam você. Gênesis capítulo 4, versículo 7. O pecado jaz à porta, diz a palavra. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. É preciso que o crente domine o seu desejo. Peça ajuda se este for o caso. Peça ajuda ao seu pastor. Ligue para ele, converse com ele. Peça ajuda, busque solução para o seu problema. Não é suficiente apenas reconhecer o seu problema, querido irmão, mas é preciso que você admita que precisa de ajuda. E por isso tenho batido nessa tecla, porque algumas pessoas não admitem que estão errados, porque são Gabrielas, né? Nunca errei. Nasci assim, vou morrer assim. Tem algumas pessoas que são desse jeito. E por isso elas acabam não evitando a tentação, porque elas não pedem ajuda e não admitem que estão errados. Bem, você também precisa pedir ajuda. Aquele que pensa que não precisa de nada, ou aquele que pensa que não precisa de ninguém, pode imaginar o que vai acontecer? Esse irmão vai errar. Esse irmão vai cair.
Primeiro de tudo, peça ajuda, querido irmão, a Deus. Força dos altos céus para enfrentar as dificuldades e as lutas que você tem passado. Sansão fez isso em Juízes capítulo 16, versículo 28, quando ele orou e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora só esta vez. Ó Deus, para que durma, para que durma só uma vez e me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Deus honrou essa oração aqui de Sansão. Ele volta e faz uma oração a Deus, ele pede ajuda a Deus, usando Sansão para acabar com milhares de filisteus em sua morte. Vocês lembram que o texto bíblico diz que Sansão matou mais em sua morte filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, assim começa ele a libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Em segundo lugar, quando eu leio a história dele, e eu falo sobre esse aspecto de pedir ajuda, porque Sansão assim o fez, peça ajuda aos outros também. Infelizmente, alguns casais enfrentam problemas na sua família com seus filhos e não pedem ajuda aos outros e permanecem quietos e eles não conseguem sair. É mais fácil, querido irmão, do que você desenvolver as soluções por si mesmo, tentar buscar soluções por aqueles que já buscaram. Lembra do que eu falei a vocês do ciclo de Davi lá, as 12 tribos, duas pessoas de cada tribo que seriam os melhores para as áreas que Davi precisava no seu reinado. Então ele tinha conselheiros dos melhores de cada tribo, os 24 ali. Perceba, querido irmão, que infelizmente, quando você olha a vida de Sansão, tudo que ele fez por si mesmo. A única vez que eu percebo que ele pediu ali conselhos ao pai, e nem foi conselho, ele quase mandou nos pais ali, tudo ele faz por si mesmo. Ele não pede nem conselho para os pais. Não cometa o mesmo erro de Sansão, querido irmão, pensar que você é autossuficiente. Eu quero que você encontre um amigo de confiança e abra o seu coração. Você precisa disso, você precisa de mentores. Isso é necessário se você quer crescer e ser melhor. Compreenda, querido irmão, que é preciso pedir a alguém para controlá-lo, para ajudá-lo. Peça a alguém para te ajudar a limitar algumas coisas. Se você precisa de alguma ajuda específica, procure um conselheiro cristão. Tem gente que não procura. Bem, é preciso que você assimile, querido irmão, a verdade de Deus em sua vida. E se você não conseguir assimilar essa verdade de Deus em sua vida, é óbvio que você vai correr sérios riscos. Como é que é isso, pastor? Assimilar a vontade de Deus na minha vida. Estar com o povo de Deus, por exemplo, ler a palavra de Deus e colocá-la em prática. Salmo 119, versículo 11 diz assim, ó: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É absoluto. É imperativo, querido irmão, ficar conectado com Deus e com os outros. A cruz, ela tanto tem um aspecto vertical ali entre você e Deus, mas a cruz tem um aspecto horizontal entre você e o próximo. Como pode eu dizer que amo a Deus que nunca vi, se eu não amo ao meu próximo que eu vejo todo dia? Então é um fato que talvez pelo fato de não amar o meu próximo, eu também não amo nem a Deus, que eu nunca nem vi. É absoluto e imperativo, querido irmão. Sozinho é apenas uma curta caminhada para se tornar um Sansão. Quem anda sozinho também terá uma curta caminhada nessa vida e poderá se tornar um Sansão. Por isso, eu quero que você cultive relacionamentos com Cristo e comprometa-se em fazer o que for preciso para você crescer, para você se desenvolver. Junte-se ao pequeno grupo. Vá você, querido irmão, vá para um pequeno grupo na igreja, vá para um núcleo de pessoas, para que você tenha uma amizade, um núcleo fechado de amizade em que você está crescendo e você pode contar. É sabido também que é preciso cultivar esse relacionamento com Cristo. E talvez você precise, se tiver algum irmão que ainda não foi batizado, talvez você precise se batizar para fazer parte de uma comunidade. Se você é um crente que nunca fez isso,
O apelo que faço hoje: entregue sua vida a Jesus Cristo. Se batizando, renovando seus votos com Ele, é preciso que você participe de uma classe de escola sabatina, para que você tenha uma comunidade ali. A cada manhã, você esteja, a cada sábado, participando dos cultos de estudo da palavra. Você cria uma comunidade, você começa a assimilar as verdades de Deus. Deixe te fazer uma pergunta. Deixe eu pegar aqui e avaliar algumas coisas com você. Dentre elas, sabe que o meu sermão, ele é mais movido por perguntas do que por respostas. Primeira delas: até onde uma pessoa pode ir para que Deus não lide com ela mais? Até onde uma pessoa está indo que Deus não pode mais lidar com ela? Não existe isso, irmãos. Sempre você vai precisar, querido irmão, estar sendo burilado, lapidado pelo Senhor. Por isso, é preciso que você fique na presença de Deus. Isso é muito longe para alguns abandonarem. Essa semana tive um caso que uma irmã foi para uma festa e postou e ficou um escândalo. Isso já é outro caso. E aí, bebendo e tudo, eu falei: Senhor Jesus, essa mulher não pensa nos filhos, rapaz. Tem uns meninos pequenos. Que situação? Ela já está enfrentando problemas dentro de casa e ela ainda está chutando balde. E aí, quando eu vejo o ambiente que ela está, é só ambiente de loucura, sabe? Muitos estão ficando longe. Ouça com atenção, queridos irmãos. Ninguém sabe a resposta para algumas perguntas. Só Deus vai poder falar a você se você está indo longe demais, se já é o suficiente para você. Bem, eu quero terminar aqui fazendo referência à história desse homem, o herói da história aqui. Se você quer ser o herói dessa história, você quer saber a moral dessa história que eu contei a você ao longo desses dias dos meus sermões aqui, ela realmente não tem nada a ver com Sansão. O herói dessa história é Deus, porque nós colocamos Sansão como um herói. E de fato, ele fez muitos grandes feitos em Israel, mas o herói tem a ver não com Sansão, mas tem a ver com Deus. Essa passagem de Sansão pela terra e por Israel, ela é uma lição de vida, de graça que Deus tem dado a cada um de nós. Deus teve dado graças a Sansão para que ele parasse de pecar. Deus deu misericórdia a Sansão, mesmo ele cometendo todos esses sacrilégios. No final da vida, Deus ainda teve mais misericórdia dele e ainda voltou à força e ele conseguiu quebrar as colunas do templo de Dagon, onde ele estava com os filisteus. Como um homem que foi espancado, irmãos, cego, humilhado por sua própria estupidez, ele repete, ele chega ao fundo do poço, ele vira-se e descobre que Deus estava esperando por ele o tempo todo. Ele está lá, dentro do templo. Quando ele vai fazer força para estourar, ele percebe que o tempo todo Deus estava esperando para ele voltar. Deus espera que você volte à fé. Deus espera que você volte aos caminhos do Senhor. Deus espera que você volte a fazer o que é certo, o que é justo, o que é amável, o que tem boa fama. É nisso que você tem que pensar. Ele ali virou-se e descobriu de fato de que Deus estava com ele. Não há nada de heróico, irmão, sobre a história de Sansão. É só ladeira abaixo. Tudo o que ele fez foi virar e encontrar-se com Deus, e Deus foi o herói. Deus é o herói dessa história aqui, irmãos. Alguns de nós realmente precisamos ouvir isso. Quem é o herói da sua vida não é você, é Deus que tem muita misericórdia conosco. Talvez você tenha ido de fato longe demais na estrada do romance, da vingança, e você esteja moendo uma carga dupla na sua própria vida. Talvez você esteja moendo e eu quero que você ouça com atenção. A restauração de um relacionamento com Deus não depende do seu desempenho. Não depende do quanto que você vai estudar, que você vai se desempenhar para ter isso restaurado. A restauração de um relacionamento com Deus
ela não depende muito de você. Como posso dizer, queridos irmãos, porque Sansão não executou nada. Quem esteve com ele, quem fez os milagres foi o Senhor. Ele voltou a Deus enquanto ele ainda estava algemado. Ele volta a Deus, o quê? Preso ali nas colunas de Dagon, do templo de Dagon. Ele voltou a Deus enquanto ele ainda estava cego. Ele voltou a Deus e Deus o recebeu. Volte para Deus como você está. Se está preso pelo cárcere do pecado, volte-se a Deus. Se está cego porque não consegue enxergar mais nada, volte-se a Deus. Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve, esperando os seus filhos, querendo estar com os seus filhos. Perceba que as crianças, elas recontam histórias da Bíblia e às vezes não contam de fato essas histórias muito bem. Querido irmão que está me ouvindo aqui do Gol Six, mantenha viva essa história de Sansão na sua vida. Esteja, querido irmão, bem com Deus. Você, de fato, precisa estar pronto para a volta de Cristo, antes que seja tarde demais, irmãos. Jesus Cristo em breve voltará e você precisa estar pronto para isso, porque talvez seja tarde para alguns. Busque arregimentar a sua família para a presença do Senhor, porque você não sabe quanto tempo você vai viver. Deus o livre, acontece uma coisa, uma outra. Deus o livre, uma situação acontece com você de saúde. Então, volte-se para Deus hoje, enquanto você pode achá-lo. Entregue não só sua vida, mas coloque sua família, os seus, na presença do Senhor. Por quê? Porque essa história de herói não é a história de Sansão, é a história de Deus na sua vida. Sansão foi só a forma de Deus mostrar que ele está no controle de Israel. Deus está no controle da vida do crente. O crente precisa se voltar a ele e ser controlado pelo Senhor. Quer você ter restauração? Quer você ter essa vitória? Então nós teremos uma oração agora. O irmão Jackson estará orando. E enquanto o Jackson estiver orando, eu quero que você se una a Deus, busque ao Senhor, enquanto você de fato pode achá-lo. Esse homem de Deus vai entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Por isso, também entregue-se na mão de Deus nesse momento. Vamos orar. Santíssimo Pai que está no céu,